Olá, bem-vindos ao canal 5 Minutos de Saúde. Hoje vamos falar sobre 7 medicamentos comuns que podem ser prejudiciais para seus rins. Mas antes de começarmos, gostaríamos de convidar todos vocês a comentarem abaixo de qual cidade estão assistindo. Adoramos saber de onde vocês são. Além disso, temos um presente especial reservado para vocês e, para desbloqueá-lo, temos uma meta de curtidas neste vídeo. Vamos estabelecer um objetivo de 10.000 curtidas. Quando alcançarmos essa marca, revelaremos o presente surpresa no final do vídeo. Vivemos em uma época de medicamentos. Eles nos ajudam um pouco, mas também podem nos matar silenciosamente. Agora, à medida que envelhecemos, nossos rins não funcionam tão bem. É importante mantê-los longe de muitos produtos químicos e medicamentos. Mas é desafiador porque o envelhecimento geralmente traz uma série de problemas de saúde e mais remédios para tomar. Certos medicamentos podem ser nefrotóxicos, o que significa que podem causar danos diretos ou indiretos aos rins. Como resultado, a capacidade dos rins de filtrar o sangue diminui e resíduos nocivos se acumulam, levando a sérios problemas de saúde. A gravidade dos danos renais é medida em estágios, variando de disfunção leve até falência completa. O risco de danos renais causados por medicamentos ou nefrotoxicidade induzida por medicamentos aumenta à medida que você envelhece e tem problemas renais. Existem 2 tipos principais de problemas renais, danos causados por medicamentos: toxicidade dependente da dose e toxicidade idiosincrática. Toxicidade dependente da dose significa que o dano aumenta com doses mais altas. Em contraste, a toxicidade idiosincrática é imprevisível e varia muito entre as pessoas. Às vezes, é melhor evitar esses medicamentos completamente. A nefrotoxicidade induzida por medicamentos pode resultar da degradação do tecido muscular, rabdomiólise, morte do tecido renal, infarto renal e acúmulo de ácido, acidose tubular renal. Isso pode resultar na diminuição da função renal e em outras condições como síndrome nefrótica ou desequilíbrios eletrolíticos. Neste vídeo, exploraremos o impacto de medicamentos comuns para a saúde renal e fornecer dicas práticas para administrar esses medicamentos com segurança. Lembre-se de que compreender os riscos associados a eles pode capacitá-lo a tomar decisões informadas. Decisões sobre seus cuidados de saúde. Fique atento e saiba como se proteger seus rins enquanto trata eficazmente outras condições médicas. Antes de começarmos, observe que todas as informações que você encontrará neste vídeo é produzido por humanos e para humanos. Fique tranquilo, nossas informações são cuidadosamente verificado, imparcial e revisado por profissionais qualificados. Tudo bem. É hora de voltar aos medicamentos que podem ser prejudiciais aos seus rins. 7. Antibióticos. Os antibióticos são prescritos frequentemente, mas não são isentos de riscos. O seu médico prescreve antibióticos para o seu dor de garganta, infecção de pele ou outra infecção? Se sim, pode estar prejudicando seus rins. Primeiro, vamos dar uma olhada no que são antibióticos. Antibióticos, também conhecidos como antibacterianos ou antimicrobianos, são um grupo de medicamentos projetados para combater infecções bacterianas. Eles funcionam matando bactérias ou impedindo que elas se reproduzam. Esses medicamentos podem ser prescritos para tratar faringite estreptocócica, pneumonia, infecções do trato urinário ou infecções de pele. Os antibióticos podem tratar essas infecções bacterianas, mas eles não podem tratar infecções virais, como resfriados, gripes, bronquites, a maioria das tosses e a maioria das dores de garganta. Portanto, você deve ser extremamente cauteloso quando seu médico prescrever antibióticos. Se prescrito incorretamente, você pode sentir efeitos colaterais, como diarreia e problemas de fígado e rins. Mesmo quando usados corretamente, alguns antibióticos como polimixinas, aminoglicosídeos e vancomicina podem prejudicar seus rins. Simplificando, seus rins desempenham um papel crucial
na remoção de antibióticos e outros medicamentos seu corpo. Mas cuidado, antibióticos como polimixinas podem danificar as membranas das células renais, possivelmente causando lesões renais. Da mesma forma, outro antibiótico, os aminoglicosídeos, pode acumular-se nas células renais, causando morte e danos aos túbulos renais. Em geral, o mecanismo pelo qual cada antibiótico causa lesão renal ainda não é totalmente compreendido, mas pode envolver inflamação e danos às células renais. Para que os antibióticos sejam eficazes e seguros para a saúde dos rins, é importante usá-los corretamente. Você sabia que quase 1/3 dos antibióticos prescritos no Brasil nem sequer são apropriados para as condições que estão sendo tratadas? Isso está de acordo com um relatório dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças e um estudo publicado no Jornal da Associação Médica Americana. Antes de pedir um antibiótico ou se seu médico prescrever um, é importante saber quais condições ele pode tratar. Você pode perguntar a eles: isso é necessário? E a maioria dos médicos explicará com prazer por que isso é necessário. Se os antibióticos forem realmente necessários, siga a dosagem exatamente como instruído e cumpra todos os requisitos alimentares. Mesmo que você se sinta melhor, nunca guarde antibióticos para uso futuro ou dê os antibióticos prescritos a outra pessoa, pois as prescrições são adaptadas às necessidades e condições de saúde individuais. Você está gostando do nosso vídeo até agora? Se sim, por favor, dê-nos algumas dicas deixando um like e nós faremos mais conteúdo como esse. 6. Anti-inflamatórios não esteroides. Alguns podem não reconhecer os anti-inflamatórios não esteroides anti-inflamatórios, mas você já ouviu falar de ibuprofeno, aspirina, Motrin, cetorolaco, celecoxib ou naproxeno. Sim, todos eles são AINES e você pode comprar alguns deles sem receita. Na verdade, os AINES são muito comuns. Mais de 30 milhões de pessoas os tomam diariamente. Os AINES são comumente usados para aliviar dores de cabeça, entorses e distensões, resfriados e gripes e dores de artrite. Basicamente, os AINES funcionam principalmente bloqueando uma enzima chamada ciclooxigenase. Esta enzima ajuda a produzir substâncias que causam dor. No entanto, a COX também é importante para proteger os rins durante o estresse e ajudando a regular a excreção de sódio e água. Então, quando os AINES bloqueiam a COX, esse é um dos principais motivos pelos quais esses medicamentos podem prejudicar seus rins. Na verdade, todos os AINES podem causar lesão renal aguda, especialmente em pessoas idosas, e quando tomado em altas doses ou por períodos prolongados. Essa lesão aparece de duas maneiras principais, uma porque alterações no fluxo sanguíneo e a outra por inflamação, ambas causadas pelo bloqueio da COX. Primeiro, o bloqueio da COX pode estreitar os vasos sanguíneos dos rins, reduzindo o fluxo sanguíneo. Isso pode levar à retenção de líquidos, pressão alta e até mesmo leve insuficiência renal temporária. Se isso não for controlado, pode causar problemas mais graves, como necrose tubular aguda, onde os túbulos renais morrem devido à falta de oxigênio e à insuficiência renal aguda. Embora isso possa inicialmente parecer agudo insuficiência renal, pode eventualmente evoluir para doença renal crônica. Em segundo lugar, embora os AINES sejam medicamentos anti-inflamatórios, o uso prolongado pode desencadear inflamação nos túbulos renais, as pequenas estruturas que filtram os resíduos. Essa inflamação é rara, mas, no geral, os problemas renais decorrentes dos AINES são uma grande preocupação, afetando 1 a 5% dos usuários diários em todo o mundo. Isso significa que a cada ano, cerca de 500 mil a 2 milhões de pessoas sofrem lesões renais por causa dos AINES. Pior ainda, esses medicamentos estão frequentemente envolvidos em internamentos hospitalares, devido a efeitos adversos, eventos relacionados a drogas, alguns dos quais podem ser mortais. Um estudo de 2006 publicado no Jornal da Sociedade Americana de Nefrologia analisou dados de mais de 10 mil pessoas que estavam AINES prescritos para várias condições. Os resultados mostraram que o uso de AINES aumentou o risco de lesão renal aguda em 26, especialmente nos primeiros 30 dias de uso. Este resultado enfatiza a necessidade de cautela na prescrição e utilização desses medicamentos. Em outro estudo,
Os cientistas analisaram 99 pacientes com problemas músculo-esqueléticos crônicos dor que tomaram AINES por 12 meses. Eles descobriram que a função renal da maioria dos pacientes diminuiu após o uso de AINES, mas voltou ao normal após a troca para outro medicamento analgésico. Para aqueles interessados nas evidências, os estudos que sustentam nossas alegações são fornecidos no link em nossa caixa de descrição. Agora, o próximo conjunto de medicamentos em nossa lista pode surpreender você porque eles geralmente são considerados muito bons para os seus rins. 5. Diuréticos. Os diuréticos ajudam em condições como retenção de líquidos ou inchaço, frequentemente observados em insuficiência cardíaca e renal e cirrose hepática. Alguns diuréticos estão disponíveis sem receita, mas os diuréticos prescritos geralmente são mais fortes. Os diuréticos comuns incluem hidroclorotiazida, bumetanida, furosemida, vendida como Lasix, espironolactona, encontrada em aldactone, e acetazolamida, em Diamox. Eles funcionam aumentando a produção de urina. Eles também são bons para expelir o excesso de sal e água pela urina, o que pode ajudar com hipertensão ou pressão alta, um dos principais fatores de risco para a doença renal. Portanto, os diuréticos geralmente são adequados para os rins. Embora os diuréticos sejam benéficos em geral, eles não vêm sem riscos, especialmente no que diz respeito à saúde dos rins. Na verdade, eles não danificam diretamente os rins ou afetam sua função de filtragem como os AINES. Em vez disso, eles agem mais abaixo no rim processo, alterando a concentração e a composição da urina. Isso aumenta a quantidade de urina ou altera os níveis de eletrólitos nela. Portanto, o uso excessivo ou altas doses de diuréticos podem levar à desidratação, um problema fator de risco para danos renais. Um estudo analisou 131 pacientes usando diuréticos e tendo lesão renal aguda de 1999 a 2010 em um hospital. Inicialmente, 96% dos pacientes já apresentavam pelo menos um problema de saúde antes de iniciar o uso de diuréticos, sendo a doença renal crônica a mais comum, com 55%. Eles descobriram que os pacientes que usavam diuréticos tinham taxas mais altas de doença renal e fatores de risco como hipertensão e diabetes. Quanto maior a dose, maior o risco. Além disso, cerca de 27% dos casos de lesão renal aguda foram causados por diuréticos isoladamente, enquanto outros foram causados por uma combinação de diuréticos e outros medicamentos. Portanto, consulte sempre seu médico antes de iniciar novos medicamentos com diuréticos. Para pessoas com DRC que tomam diuréticos, é importante manter-se hidratado e verificar regularmente eletrólitos e função renal. Hoje em dia, há mais casas opções de teste disponíveis do que nunca. Então, as pessoas agora podem verificar a função renal do conforto de suas próprias casas. 4. Inibidores da bomba de prótons. Os inibidores da bomba de prótons são medicamentos amplamente utilizados e disponíveis sem receita. Esses medicamentos tratam eficazmente condições como a doença do refluxo gastroesofágico ou a acidez refluxo, reduzindo a produção de ácido estomacal. Embora os IBPs sejam geralmente seguros e excelentes para aliviar o desconforto relacionado ao ácido, como azia, eles ainda apresentam riscos, principalmente para a saúde dos rins. Por exemplo, os IBPs têm sido associados à nefrite intersticial aguda, um distúrbio renal caracterizado pela inflamação nos espaços entre os túbulos renais. Embora apenas um pequeno número de usuários de IBP desenvolva NIA, este medicamento se tornou uma droga comum causa de AIN, induzida por medicamentos em países desenvolvidos. Mais preocupante, AIN causada por IBPs frequentemente mostra sem sinais aparentes e muitas vezes passa despercebido. Portanto, o uso prolongado de IBP pode levar à diminuição da função renal, função e lesão renal aguda súbita. Com o tempo, isso pode até progredir para DRC. Um efeito colateral frequentemente esquecido do uso prolongado de IBP são os baixos níveis de magnésio no sangue ou hipomagnesemia, que está ligada à DRC. Simplificando, a hipomagnesemia pode interromper seu equilíbrio eletrolítico e causar inflamação, desencadeando doença renal. Baixo teor de magnésio também pode levar a outros problemas de saúde sérios, incluindo espasmos musculares, convulsões e batimentos cardíacos irregulares.
Um estudo de coorte de 2019 no Jornal de Farmacoterapia investigou os efeitos dos IBPs na função renal. Este estudo verificou como o uso de IBP se relaciona com novos casos de lesão renal aguda e crônica doença renal em um grande grupo de pessoas. Quando examinaram um grupo de mais de 90 mil pessoas, eles descobriram que aqueles que tomavam IBPs tinham um risco 4 vezes maior de IRA em comparação com aqueles que não tomavam. Da mesma forma, tomar IBPs foi associado a um risco maior de DRC. Quando os pesquisadores examinaram um grupo de mais de 80 mil pessoas, os usuários de IBP tiveram uma taxa de mortalidade 1,2 vezes maior risco de DRC em comparação com não usuários. Portanto, pessoas que tomam IBPs devem ter exames regulares para monitorar a função renal e os níveis de magnésio. Afinal, não deixe que a solução de um problema se torne a fonte de outro. Embora os IBPs possam proporcionar alívio significativo de problemas relacionados à acidez, o uso prolongado deles pode prejudicar os rins e causar outros problemas, como infecções, fraturas ou deficiências nutricionais. Portanto, é importante tomar IBPs para o menor tempo possível para aliviar problemas relacionados ao ácido sem aumentar o risco de efeitos colaterais. 3. Inibidores da ECA. Conversores de angiotensina. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina são medicamentos prescritos amplamente para reduzir a pressão arterial. Pressão e controlar condições que afetam o coração, os vasos sanguíneos e os rins. Os inibidores da ECA comuns são o lisinopril, vendido como Zestril, Prinivil, Ramipril, encontrado em Altace, Enalapril, em Vasotec, e Benazepril, em Lotensin. Esses medicamentos funcionam bloqueando uma enzima que produz angiotensina 2, que estreita o fluxo sanguíneo vasos e aumenta a pressão arterial. Ao interromper o curso desta enzima, os inibidores da ECA ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, diminuindo assim a pressão arterial. Pressão e reduzindo o estresse no coração. Normalmente, os inibidores da ECA também melhoram o sangue flui para os rins, aliviando a carga de trabalho desses órgãos vitais em forma de rim. Esse aumento do fluxo sanguíneo pode proteger os rins, especialmente a longo prazo. Além disso, os inibidores da ECA podem ajudar a reduzir a presença de proteínas na urina, um problema comum em condições renais crônicas. Na verdade, os inibidores da ECA são comumente recomendados para pessoas com doença renal. Embora esses medicamentos ostentem proteção-benefícios, eles não são isentos de riscos. Quando você os mistura com AINES e diuréticos, seu risco de IRA pode aumentar. Além disso, quando você não bebe o suficiente água para atender às necessidades do seu corpo, tomar inibidores da ECA pode colocá-lo em maior risco de IRA. Se você está preocupado com o risco de IRA ao tomar esses medicamentos, é melhor para falar com seu médico sobre maneiras de reduzi-lo. Algumas pessoas estão preocupadas que os inibidores da ECA pode diminuir sua taxa de filtração glomerular estimada. Normalmente, uma TFGE mais alta sugere melhor função renal. No entanto, os inibidores da ECA reduzem a TFGE aliviando a pressão sobre os rins, permitindo os pequenos filtros, chamados glomérulos, relaxem. Embora isso possa causar um ligeiro declínio na TFGE, não indica problemas renais, significa apenas que os rins estão relaxando. No entanto, às vezes a TFG pode cair muito. Isso é especialmente arriscado em pacientes com insuficiência cardíaca, doença renal crônica ou bloqueio em ambas as artérias renais, artéria renal bilateral. Se isso ocorrer, seu médico poderá ajustar sua dosagem ou interromper o medicamento, temporariamente para encontrar a causa. Observe que em casos raros, particularmente em pacientes com condições como insuficiência cardíaca ou desidratação grave, os inibidores da ECA podem causar insuficiência renal aguda. No entanto, uma vez que a medicação é interrompida, a maioria dos pacientes se recupera sem danos renais duradouros, mesmo após precisar de diálise. Portanto, pacientes com insuficiência cardíaca, diabetes ou DRC se beneficiam dos inibidores da ECA porque eles aliviam a pressão sobre os rins e oferecem proteção renal a longo prazo. No entanto, as dosagens devem ser ajustadas cuidadosamente e a função renal deve ser verificada regularmente. 2. Medicamentos antivirais. A maioria dos vírus é eliminada sem medicamentos antivirais,
mas os médicos os prescrevem para doenças graves ou de longa duração, doenças infecciosas como Covid-19, ebola, gripe, herpes genital, hepatite B e C e HIV. Esses medicamentos podem eliminar a gripe e combater outros vírus do seu corpo. Em contraste, para infecções crônicas como HIV, hepatite e herpes, os antivirais não podem curá-los completamente, mas podem aliviar os sintomas e reduzir sua gravidade. Os medicamentos antivirais oferecem muitos benefícios no tratamento de infecções virais, mas seu potencial para prejudicar os rins não pode ser ignorado. Este risco, seja por toxicidade direta ou acúmulo de cristais que podem causar pedras nos rins, é uma preocupação séria. É necessário um manejo cuidadoso e tratamentos personalizados, especialmente para pessoas com problemas renais existentes. Tomemos, por exemplo, o Remdesivir, um medicamento para uso emergencial em casos de Covid-19. O Remdesivir contém uma substância chamada SBSD, que é removido do corpo principalmente pelos rins. Em pessoas com problemas renais, o SBSD pode se acumular e causar toxicidade renal. Alguns ensaios clínicos relataram inconsistentemente uma diminuição na função renal com o Remdesivir. Além disso, dados de bancos de dados globais mostraram um aumento significativo nos casos de insuficiência renal aguda, falha associada ao Remdesivir em comparação com outros medicamentos para Covid-19. No entanto, não há dados clínicos em larga escala suficientes para confirmar se o Remdesivir é seguro ou prejudicial para pessoas com problemas renais. Portanto, mais estudos são necessários para esclarecer esta área. Além do Remdesivir, o uso de mais medicamentos antivirais eficazes geralmente levam à lesão renal aguda induzida por medicamentos. Alguns medicamentos antivirais como Cidofovir, Adefovir, Foscarnet, Aciclovir, Interferon e Tenofovir pode causar diretamente a morte celular nos túbulos renais, reduzindo o fluxo sanguíneo ou aumentando as toxinas. Esta condição é chamada necrose tubular aguda. Além disso, o medicamento antiviral Atazanavir pode causar inflamação no tecido intersticial dos rins, prejudicando a função renal. Além disso, Aciclovir, Indinavir e Foscarnet podem causar acúmulo de cristais nos rins, bloqueando os túbulos renais. Em contraste, alguns medicamentos antivirais, como o Viread e o Foscarnet, podem ajudar a controlar os danos renais, mas também representam um risco considerável de insuficiência renal. Portanto, tomar esses medicamentos sob rigorosa supervisão médica é crucial para proteger os rins. Além disso, para usar medicamentos antivirais com segurança, nunca pule doses ou tome-as de forma inconsistente. Essa prática pode levar à adaptação do vírus, tornando o antiviral menos eficaz. Isso é chamado de resistência antiviral. Observe também que os medicamentos antivirais só estão disponíveis mediante receita médica. Portanto, não os compre online ou de fontes não oficiais. 1. Lítio. O lítio é um medicamento de prescrição para a estabilização do humor e certas doenças mentais. Esses problemas mentais incluem mania, onde a pessoa se sente muito excitada, hiperativa ou distraída, e transtorno bipolar, o que causa oscilações de humor entre altos extremos, mania, e baixos, depressão. Por mais de 60 anos, esses medicamentos melhoraram a vida de muitas pessoas e indivíduos que sofrem de transtorno bipolar. Embora o lítio possa ser uma tábua de salvação para acalmar o humor, seu impacto nos rins não pode ser ignorado. O uso prolongado de lítio pode levar a alguns problemas renais graves, incluindo doença renal aguda e crônica, bem como cistos renais. No início, os danos renais causados pelo lítio podem ser reversíveis, mas pode se tornar permanente com o tempo. O principal problema com o uso de lítio é um tipo de diabetes associada a danos renais, chamada diabetes insípido nefrogênico. Este não é o típico diabetes causado por altos níveis de açúcar no sangue. Nessa condição, seus rins não conseguem responder adequadamente a um hormônio chamado hormônio antidiurético, que controla o equilíbrio de fluidos. O resultado? Pode-se ter excesso de sede e muitas idas ao banheiro. Em casos raros, o uso prolongado de lítio pode até mesmo levar à doença renal em estágio terminal. Os sintomas de problemas renais causados pelo lítio incluem produção excessiva de urina e sede, micção noturna frequente e sinais de desidratação como pressão arterial baixa e batimento cardíaco rápido. Em casos graves,
pode causar alterações no estado mental. Além disso, o lítio pode fazer os rins excretarem muito sódio, uma condição conhecida como hiponatremia. Hiponatremia repentina, onde os níveis de sódio caem rapidamente em menos de 48 horas, pode causar problemas sérios se não for tratado, incluindo degradação muscular com risco de vida, rabdomiólise, confusão grave, convulsões, coma e até mesmo morte. Portanto, os pacientes devem manter uma dieta regular com sal e líquidos suficientes enquanto estiver tomando lítio. Além disso, quando estiver tomando lítio, é importante definir uma dosagem adequada, fazer exames de sangue anuais para verificar os níveis de creatinina e procurar ajuda médica se algo parecer errado. Não se esqueça de deixar sua curtida e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. E claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal 5 Minutos de Saúde, faça isso agora para não perder nenhum dos nossos conteúdos de saúde e bem-estar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.